Olá, garotada, galerinha aí do quarto ano aqui do Centro de Mídia. Vamos começar uma super aula aí, eu espero que você assista esse vídeo do início ao fim, hein, pessoal? Pega o caderno, vai registrando suas dúvidas e, como eu sempre digo, teve dúvida? Procure o professor Seba Nunes aí nas redes sociais, @Seba Nunes. Eu sou o professor Seba Nunes e hoje tem um desafio aí da língua portuguesa. Então, essa aula de língua portuguesa aí com alguns desafios. E toda vez que eu penso em desafio, eu conto aí com a ajuda aí dos professores super especialistas. E hoje a gente tem aqui a super presença da professora Ana Lu. Olá, professora! Olá, professor Seba, obrigada pelo convite. Olá, galerinha do quarto ano. Dessa vez eu não errei, professor Seba, que agora há pouco eu errei, falei quinto ano, ó, já pensou? Olá, galerinha do quinto ano. Eu sei que hoje vocês têm um desafio, mas eu também sei que vocês vão conseguir resolver esse desafio junto comigo. Bora ficar ligadinho até o fim, que o professor Seba tem várias dicas, não é, professor? Olha só, pessoal, professora Ana Lu não percebeu, mas falou quinto ano de novo. Falei quinto ano Falou outra vez. quinto ano de novo. Jesus do céu. Quarto gente, ano, desculpa. professora. Quarto ano, gente. Olha, a professora Ana Lu hoje. Isso que dá dar aula pro quinto ano. Muito bem, professora. Então vamos ver se a professora Ana Lu vai nos ajudar. Ela já se confundiu aí um pouquinho aí com os anos, mas tenho certeza que ela vai entender tudo. Vamos ver o título da aula de hoje, hein, Pro? Pontuando o texto. A habilidade que iremos trabalhar hoje é a EF03LP07A. Professora, pontuar o texto é um desafio? Pontuar o texto é um desafio. Eu até digo que o ponto final é o mais fácil. Mas colocar vírgula, professor Seba, vou precisar da ajuda da galerinha do quarto ano para mim. Então, olha só que bom. Hoje a gente não vai colocar vírgula, então a professora não vai se confundir com a vírgula. Olha só, professora, hoje nós vamos falar sobre os pontos finais, os últimos pontos. Aí sou craque. É craque? Bora. Então bora lá, vamos ver se a professora vai nos ajudar aqui. Então, professora, para a gente falar sobre a pontuação de texto, antes de tudo isso, nós temos aí os principais pontos que nós iremos trabalhar nessa aula hoje. Tudo bem? Fechou. Você quer ler para a gente? O ponto final. Indicar o final de uma frase declarativa. É o que eu mais gosto. É o mais fácil, eu acho. Eu né, acho. Bem mais fácil. Acabou a ideia, põe o ponto final. Isso aí. 2 pontos. Iniciar a fala de personagens. Esse também é bom. Ó, nos contos de fadas tem muito, não tem, professor Seba? Eu gosto bastante. Eu gosto muito de texto interpretativo, onde a gente pode pegar os personagens, então vem bastante aí os 2 pontos. Então eu gosto bastante quando tem textos com 2 pontos. Perfeito. O ponto de exclamação, após palavras ou frases de caráter emotivo e expressivo. Esse eu também adoro. Principalmente quando o professor Seba chega lá e fala alguma coisa para fazer pegadinha pra gente, eu faço assim, sério, professor Seba? Olha o ponto de exclamação aí. Olha só, a professora já trouxe uma super ideia. Então, quando você pensar aí, uau! É o ponto de exclamação que eu vou utilizar aí. Toda vez que é uma expressão mais forte, mais emotiva, vou utilizar aí o ponto de exclamação. Mas a gente tem mais ponto aí, hein, Pro? Temos. Nós temos o ponto de interrogação. E esse é simples e prático. É toda vez que a gente faz uma pergunta. Exatamente. Se eu quero saber algo... Ponto de interrogação. Ponto de interrogação. Fechou. E o travessão, que ele inicia a fala de um personagem no discurso direto, que a gente também usa nos contos de fadas. Esse também é bom, professor Seba. Às vezes a gente meio que esquece, né? A gente está lá escrevendo, põe a fala do personagem, esquece daquele tracinho bonitinho, bem compridinho, lá na frente, né? No início da frase. Mas eu gosto também, esse também é fácil de pôr. Galerinha do quarto ano vai dar conta. Vou dar uma super dica aí. Lembra que a gente falou assim, quando um personagem vai falar, tem os 2 pontos? Então, beleza, eu vou colocar os 2 pontos. Então, a professora Ana Lu falou. 2 pontos. Aí eu vou falar o que a professora Ana Lu falou, aí eu coloco travessão. Ah, professor Seba, como você é bonito. Mas, além de bonito, é convencido, gente. Não, mas ele é bonito mesmo. Brincadeira, pessoal. Vamos aí continuar. Professora, eu trouxe aqui um texto para a gente fazer um exercício. Tá bom. Vamos fazer juntos? Vamos, eu acho que nós vamos dar conta. Vamos lá, então vamos para o textinho. O lobo e o cordeiro.
Certo. Ah, professor Seba, o senhor já colocou umas dicas aí, olha lá, professor. Já tá um pouco mais fácil. Tem uns quadradinhos. Nesses quadradinhos está faltando a pontuação? Então, toda vez que eu ver o quadradinho, eu sei que tem uma pontuação aí. Fechou. Fica mais fácil? Fica bem mais fácil. Então, vamos ler o texto, Pro? Então vamos. Em um pequeno córrego, bebia água um lobo esfomeado. Quando chegou mais abaixo da corrente da água, um cordeiro que começou também a beber. O lobo olhou com os olhos sanguinários, aqueles bem assim, eu vou aprontar com esse cordeiro. E, arreganhando os dentes, disse: como ousas turvar a água onde bebemos? Muito bem, professora. Então, a gente tem aqui um quadradinho aqui. Opa, vamos pegar aqui a caneta. Isso. Coloca o ponto aí pra mim. Caneta. Eu acho que é o travessão aí, professor. Por que é o Seba. travessão, Pro? Porque, olha, se você vê aqui, ó, tá vendo aqui? Você já colocou os 2 pontos. E é a fala do lobo. O lobo vai amedrontar o cordeiro. Então, toda vez que eu vou falar, o personagem vai falar algo, Isso. travessão. Então, Muito bem. o lobo trouxe aqui. Opa, travessão. Perfeito. Mas tem aí um finalzinho, né? Como ousas turvar a água onde bebemos? Eu acho que aí cabe um ponto de exclamação. Porque ele tá, ó, com os olhos bravos, sanguinários, os dentes arreganhados, então tá com aquela bocona aberta. Ele vai querer brigar com o cordeiro. Eu acho que cabe um ponto de exclamação. Tem uma emoção aí, não tem, professor Seba? Mas é uma pergunta também, hein, Pro? Ah, é, professor Seba. Como ousas turvar? Pois é. Porque embaixo, olha como a Bruna Lu não percebeu. Mas tem uma dica, ó. O cordeiro respondeu. Então é a interrogação. Ah, então é interrogação. Por isso que Muito é bem. importante a gente prestar atenção aí em todo o contexto, né, Pro? Exatamente. Então coloca o ponto de interrogação aí, Vamos Pro. pôr aqui. Ponto de interrogação. Meu ponto é meio torto, professor. Não, tá bom, Pro. Então tá bom. O pessoal do 4º ano já é super ligeiro. Pode continuar? Continua, Pro. O cordeiro respondeu com humildade. Aí tem aí... Tem uma pontuação. Tem uma pontuação. Se ele vai responder, ele vai falar. Então, eu preciso colocar 2 pontos. Pode ser? Eu acho que você está certíssima, Pro. Eu estou abaixo de onde bebes e não poderia sujar a tua água. Se ele respondeu, antes dele responder, porque é uma fala. É uma fala. Isso. Eu coloco um quê, Pro? O travessão. Um travessão. Então, muito bem. Opa. Muito bem. Perfeito. O lobo, mostrando-se mais raivoso, tornou a falar. Eu vou precisar de um travessão ali na frente, não é, professor? Porque, ó, o lobo, mostrando-se mais raivoso, tornou a falar. Ou será que esse quadradinho está no lugar errado, professor? Professora, Seba? eu acho que esse quadradinho não existe. Eu também tô achando, porque, ó, não é o narrador que está falando aí? É o narrador. Então, tira o quadradinho, professor Então, vamos Seba. aqui, ó. Elimina ele. X, não temos pontos aqui. Muito bem, galerinha do 4º ano, tira aí também no seu caderno, hein? Vamos lá. Então, vamos continuar. Vamos continuar. Por isso, tens que praguejar. Então, quem respondeu aí? Quem respondeu é o lobo, ó. O O lobo. lobo, mostrando-se raivoso, tornou a falar. Por isso, tens que praguejar. Então, professora, Isso. ok. Então, eu sei que é o lobo que está falando. Então, se é a fala do lobo, eu tenho um Travessão. travessão. E será que aí eu teria um ponto final, professor? Porque, ó, Por isso por isso tens que praguejar. Ou é uma ordem? Tô aqui pensando, hein? Para mim, parece só que ele tá falando para ele sem muita emoção. Então, a gente podia... Aqui é um caso que a gente pode utilizar os 2 pontos. Depende de como a gente vai querer escrever. É, porque depende da emoção que você colocar. Eu posso falar assim, ó, por isso tens que praguejar. Aí eu vou precisar do ponto de exclamação. Porque eu tô bem, não é, professor Seba? Eu tô nervoso, sou o lobo, eu tô nervoso. Ah, mas se eu só tô falando, explicando para ele, aí é um ponto final. Professor Seba, que escreveu o texto, qual é o ponto que você poria aí? Vou colocar um ponto de exclamação.
Pronto, vamos pôr aqui então. Porque esse lobo, ele parece que está bem emotivo. Tá. Porque olha aqui, mostrando-se mais raivoso. Isso, então ele estava bem... Olha a dica pro pessoal lá do quarto ano, hein? Mais raivoso. Então, põe emoção aí. Põe emoção, põe emoção. Então, emoção é com o quê? Exclamação. Emoção é exclamação. Exatamente. Sempre. Há 6 meses, teu pai também me ofendeu. Ah, mas seguindo a sua dica, aí também poria o ponto de exclamação de novo, Eu não é, também professor acho, Seba? Pro. Então, vamos pôr. Pronto, ó, já pus, ponto de exclamação. Vamos continuar? Tem mais? Tem mais, Pro. Oba. Respondeu o cordeiro. Creio que há um engano, porque eu nasci há apenas 3 meses. Então não havia nascido, e por isso não tenho culpa. Pro Seba, ó, você já pôs aqui o ponto final Pus pra o gente. ponto final. Então ali é o travessão no É quadradinho. o travessão porque o cordeiro está falando. Muito bem. Ok. O lobo replicou. Tens culpa pelo estrago que fizestes pastando em meu campo. Então, também vou colocar um travessão. Também um travessão porque o lobo replicou. Muito bem. Disse o cordeiro, isso não parece possível, porque ainda não tenho dentes. Eu preciso de outro travessão. Por quê? Quem falou? Foi o cordeiro. Disse cordeiro. Muito Travessão. O lobo, sem mais razões, saltou sobre o cordeiro e o comeu. Coitado, professor Seba do cordeiro. Pois é. Só porque ele era inofensivo e indefeso. Pois é. Mas olha só. Conseguimos aí observar cada pontuação, Pro? Conseguimos. E conseguimos colocar dentro das dicas que você deu. Sabe uma coisa que eu gostei, professor Seba? Você usou vários sinônimos, porque fica, não ficou aquele texto que nem quando a gente começa a escrever. O lobo falou, o cordeiro falou. Você usou disse, você usou replicou, você usou respondeu, você usou perguntou. Eu gostei, professor Seba, Ficou dos legal. sinônimos. Ficou bom. Muito bom, Pro. Então, será que eles entenderam em casa como que se coloca os pontinhos no lugar certo? Esse eu acho que sim. Ainda mais quando a gente puxou aquelas dicas de se é o narrador, se é o personagem. Puxar para o lado da emoção quando for colocar o ponto de exclamação. Eu acho que a dica deu certo, viu, professor? Eu também acho, mas para a gente ter certeza, eu vou deixar aqui um exercício para eles fazerem em casa. Ótimo. Professor Seba, vamos ver aí com a Raíssa. Raíssa, você acha que deu certo aqui? Ó, faz um joinha pra gente. Deu certo? Deu, olha lá, ela falou que deu. Muito então tá bem, bom. Raíssa. Eu vou deixar um exercício aqui para os alunos. Faça a pontuação conforme a necessidade do texto. O menino e o presente de aniversário. Então, eu vou deixar aqui um textinho para vocês fazerem a pontuação. E se terminarem o exercício, o que eles podem fazer? Pode procurar aí o professor Seba, a professora Ana Lu aí nas redes sociais e envia pra gente que fizeram o exercício certinho, hein, Pro? Muito bem. Professor Seba, lá no livro deles, no Ler e Escrever, também tem alguns exercícios desse, não tem? Exatamente. Tem no Ler e Escrever também exercícios desse. E essa é uma aula de retomada, pessoal. O professor esqueceu de falar no início. A gente já fez uma aula falando sobre pontuação. Estamos fazendo essa aula de retomada. E a gente trouxe hoje a professora Ana Lu para fazer essa aula ficar ainda muito melhor. Porque a professora Ana Lu é expert em pontuação. Sou expert nas pontuações que eu uso lá na matemática, professor Seba. Brincadeira, essa pontuação é boa. É bom. A vírgula é aquela bem danada, né? Que ela tem várias regrinhas para você colocar aí no seu texto. Já vou deixar um desafio aqui no ar. Na aula, quando a gente for falar sobre vírgula, vamos chamar a professora Ana Lu para fazer essa interpretação junto com a gente, hein? Então, fiquem ligadinhos aí, pessoal. Vou estudar bastante, que é para fazer direitinho. Legal. Pro, está chegando aí no finalzinho da aula, Pro. Vamos lá? Então, eu vou deixar aqui para a galera. O que nós aprendemos hoje, professora? Os efeitos e sentidos provocados pelo uso da pontuação. Ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, 2 pontos e travessão. Muito bem, então aprendemos tudo sobre pontos. Vamos deixar aí a avaliação. Se você gostou de falar sobre pontuação comigo e a professora Ana Lu, avalie aí positivamente a nossa aula.
Se tiver dúvidas, né, professor Seba? Isso aí. Ou sugestões, às vezes você tem ali uma dúvida ou quer dar uma sugestão, professor Seba vai ajudar vocês, tenho certeza. Isso aí, galera. Professora, muito obrigado. Obrigada, professor Seba. E Obrigada, obrigado Raíssa. vocês que acompanharam, a Lari, todo mundo aí. Muito obrigado e até as próximas aulas de desafios de língua portuguesa. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau.